Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amados, graças a Deus por mais oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a doce, inerrante, inefável palavra de Deus. Estamos na campanha dos Salmos e meditamos no Salmo 37. Fizemos 3 vídeos, 3 lives, porque são 40 versos do Salmo 37. Não dava para terminar só em uma live, não é? Então concluímos. Também estamos pegando esses vídeos aqui, jogando lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha e divulga. Também, Tamires Roberta, está lá no canal dela. Compartilha e divulga, crente. E com a graça do Senhor, vamos meditar no Salmo 38. É um salmo onde fala da dor, a dor e o arrependimento do pecador, onde ele alcança o perdão e a salvação de Deus. Os efeitos catastróficos do pecado. E Davi sentiu na pele, e ele nos alerta o quanto é terrível desobedecer à ordem de Deus. O próprio Senhor Jesus sentiu na pele os nossos pecados ali na cruz do Calvário, e quanto foi terrível para ele. Mas o Senhor nos perdoa e nos ajuda, mas há consequências amargas. Então, dentro dessa introdução, vamos aprender um pouquinho com o Espírito Santo sobre os efeitos catastróficos do pecado. Dá até para colocar esse tema, né? Os efeitos catastróficos do pecado. Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, que Ele fale conosco, amém? Ore comigo. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador amado. Senhor, nesse momento quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez compartilhar a tua palavra. Tem misericórdia, minha alma, perdoa meus pecados, me cobre com o sangue de Jesus. Pai bendito e amado, glorifica o teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Fale conosco. O nosso coração está aberto, Senhor, e abra o coração de todos aqueles que vão assistir, Pai. Alerte, nos ajude, venha salvar almas para o teu reino. Venha edificar a fé dos teus filhos e filhas. Seja assim, para louvor e glória do teu nome. Glorifica o teu nome mais uma vez, como tu já tem glorificado. Revela a tua presença gloriosa, tua presença majestosa. Fale conosco. Revela o que está por baixo das letras. Te peço, te agradeço no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Salmo 38, crente, tem o Salmo do rei Davi, tem 22 versos. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se não tiver, daí ouvidos aí onde você estiver me assistindo. Diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propícuos ou inimigos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se opõem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia.
Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que se não alegrem de mim quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligirei-me por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Seu meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Meu Deus, Jesus. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você imagina quantos estão nos hospitais nesse exato momento? Quantos estão gemendo, pedindo a Deus misericórdia, Senhor, me tire daqui. Meu Deus, eu errei, Senhor. Tu és o meu Salvador, não estou na macumba, não fiz pacto com o capeta. Senhor, me ajude. Quantos estão pagando o preço nesse exato momento, gemendo de dor? Pois se Davi ele estivesse aqui, Davi estaria internado lá no Hospital da Restauração, na UPA, ou algum hospital particular, lá no Hospital Português, na Agamenon, estaria no Hospital Esperança, ele estaria em algum hospital, compondo aqui, ó, e gemendo. Irmãos, o efeito catastrófico do pecado. E sabemos que pecar é errar o alvo, o foco, o padrão, o modelo. E desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a bagaça está aí, mundo adentro e mundo afora. O Senhor Jesus, ele sentiu na pele físico dele, pois virou homem, essa dor amarga do pecado, externa e interna. Externa devido à rejeição dos próprios judeus, e interna, pois ele sentiu na pele os chicotes, a coroa de espinho, a cana na cabeça, a cuspe na cara, os pregos nas mãos, nos pés. Ele foi flagelado e sentiu sua pele arder, queimar, devido a todos os pecados da raça humana. E mesmo assim o Senhor ainda é desprezado. Seres humanos incrédulos cospem e zombam na cara do Senhor. Quando eles estão lá no inferno, lá no tormento eterno, aí se darão conta o quanto foram rebeldes ao Deus Santo e quanto eles negaram o Senhor Jesus, mas não se compara à eternidade no inferno, aonde ressuscitarão, o corpo ressuscitará, e o espírito dos ímpios voltará para o corpo, e eles serão julgados, condenados e lançados para o lago de fogo. Como eles viveram aqui, eles irão ressuscitar. O homem que inventou de ser mulher vai ressuscitar com o corpo. A mulher que inventou de ser homem, ela vai ressuscitar com o mesmo corpo. Do jeitinho que viveu aqui, Deus ressuscitará, e diante do Senhor Jesus, que é o juiz dos vivos e dos mortos, o Senhor cobrará tudo que fizeram aqui na terra. E lembrando, todos aqueles que descem para o inferno já estão condenados, já estão perdidos, e serão só julgados ponto a ponto pelo soberano juiz, e serão lançados para o lago de fogo. Rico, pobre, todos os níveis sociais, reis, rainhas, juízes, pastores corruptos, missionários corruptos, cantores e cantoras, todos, até Judas Iscariotes, estará diante do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor estará diante desse julgamento, acompanhará tudo e verá tudo. Eu verei os meus parentes que partiram sem Jesus e condenados ao lago de fogo. E eu mesmo vou fazer nada. Eu mesmo não vou interceder, porque Jesus é o nosso advogado. E viveram aqui nesse mundo corrupto e desprezaram o Senhor. Então imagina aí a dor que será de você que partir para a glória, ver o seu parente sendo julgado e condenado
ao lago de fogo. E você não vai poder fazer nada porque feriram a justiça do Eterno e não se arrependeram. E Deus deu muito tempo para isso, né? Davi, ele sente esse peso, pois no livro de 1 Samuel, Davi, naturalmente aqui, é um castigo que ele recebeu, pois ele cometeu um pecado de adultério, quando ele cobiçou a mulher de Urias, o seu soldado. Quem sabe da história, né? Davi, ele cobiçou e, infelizmente, Davi, ele mandou matar o seu soldado Urias e ficou com a sua mulher. Ali ele se deita, ela engravida e Davi manda matar Urias e Deus fere a criança que nasceu. E porque Davi mandou matar um, Deus permitiu 4 filhos de Davi. O primeiro com Batseba, depois foi Aminon, que estuprou Tamar, Absalão, que matou Aminon. Depois Absalão morreu na guerra contra o próprio pai. E por último veio Adonias, que após a morte de Davi, ele quis o trono e Davi ordenou matá-lo, porque ele queria usurpar o trono de Salomão. Inventou de ser rei. O capitão Joabe, que traiu Davi, junto com outros sacerdotes, ungiram Adonias sem Deus mandar. Davi ainda estava vivo e mandou ungir logo Salomão, que seria o sucessor pela ordem de Deus. Logo após a morte de Davi, Adonias é morto porque ele quis usurpar o trono. Então Davi perdeu 4 filhos porque tirou um. A lei de Israel no Antigo Testamento, se roubasse uma ovelha, pagaria 4. Então Davi tirou uma vida e pagou 4. Deus perdoou, mas o Senhor disse que a espada do Senhor não sairia da casa de Davi. Aquela espada, em Deuteronômio 33, é um símbolo do próprio Deus. A justiça e juízo do Eterno estaria para sempre na casa de Davi. E até hoje você vê como esse problema, né, a gravidade desse problema, como ocasionou ali, e seríssimo, ficou as consequências seríssimas para toda a descendência de Davi. A mesma espada cravou no coração de Maria, pois ela ia ver o seu filho Jesus, filho de Deus vivo, cravado na cruz, e ela sentiria uma dor terrível. Então olha a espada passando e transpassou Jesus, pois é o símbolo do juízo de Deus sobre a casa de Davi, e Jesus é o filho de Davi, né? Descendente de Davi. Então aquela espada cravou o coração do próprio Filho de Deus. Sabe a coisa interessante aqui, nessa introdução? É que se a espada é o símbolo de Deus, Deuteronômio 33, eu leio aqui, né, para quem me acompanha, versículo 29, bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre suas alturas. Ele é a espada de Israel, Deus é a espada da igreja. E lembrando que a armadura de Deus em Efésios 6, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus é o Logo, Jesus é essa palavra. Então a espada é quem? É quem crê. É o próprio Jesus. Ele é a espada viva, ele é a espada encarnada. Agora, olha algo interessantíssimo. Segundo Samuel capítulo 12. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 12 em diante. Tu fizeste em oculto. Natan está falando para Davi, o profeta Natan. Tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e à luz do dia. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. O que é que ele diz? Pequei contra o Senhor, ofendi a Deus, transgredi a lei de Deus. Respondeu Natan a Davi, também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Porque na lei aqui, ele e Batseba deveriam morrer apedrejados pelo pecado de adultério. Todavia, olha, porque com este feito, com esta ação, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que de ti nasceu certamente morrerá. Então Natan foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Aí Davi buscou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrou e passou a noite prostrado em terra. Mas Deus não poupou e guardou a criança e o menino morreu.
No versículo 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei, farei aparecer da tua própria casa o mal sobre ti. Aí tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, que foi Absalão, o próprio filho de Davi, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. Olha para isso. No versículo 10, Natan diz: agora, pois, jamais, olha para aí, jamais se apartará a espada da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Olha o que o Espírito Santo, na boca de Natan, falou para o ungido de Deus. Foi Deus que ungiu Davi, foi Deus que escolheu Davi. Porque tu me desprezaste. Peraí que eu tenho algo de Deus antes de entrar no Salmo. O desprezo é o menosprezo. O desprezo é inferiorizar, ter nojo. Peraí. Tu me desprezaste. Tu tivesse uma falta de estima, um apreço para comigo. Tu me desconsideraste. Tu causasse um desdém contra mim. Tu tivesse um sentimento de repulsa. Tu tivesse uma depreciação, um nojo. Eita, irmão, dói ou não dói? Olha a frase que Deus usou para o pecado de Davi. O caldo vai engrossar aqui, viu? Vai que tu vai entender o que é pecar contra Deus e a recompensa que vem. Tu me desprezaste. Um sentimento de nojo. Um sentimento forte emocional, com base na convicção da inutilidade das pessoas. Deus disse, Davi, tu me tornaste inútil. Com base na tua convicção, no que tu olhou para ela e tu cobiçasse ela, lambeu a boquinha, não foi Davi? Tu me tornaste inútil, a minha lei inútil. Deus não é Deus de brincadeira. Desprezo surge a partir da avaliação de outra pessoa como inferior. Deus disse na boca de Natan, tu me comparaste a quem? Tu me comparaste a quem, a Davi? A tu foi... Tu me desprezaste. Tu, Davi, me avaliasse e considerasse a minha lei inferior a ti. Oh, meu Deus, amor não corre não, isso. Tendo característica de nojo e ira. O desprezo caracteriza um nojo e um ódio a alguém, uma corporação, alguma coisa. E aplicando a Deus o pecado dele, ele jogou na cara de Deus que ele tinha nojo da lei de Deus. E da lei é o próprio Deus. Ele teve repulsa. Ele teve ódio. E eu quero saber dessa lei. Eu quero Batseba. Eu quero ter sexo. Não me importa se ela tem, se ela é casada. Quem é? Urias? Mata ele que eu quero ela. Olha, a lei de Deus em Gênesis 20. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele cobiçou, ele praticou, ele cometeu ainda um homicídio. Aí Deus disse o quê? Tu me desprezaste, não foi? Então tu me considerasse inferior a ti, Davi. Tu tivesse nojo de mim. Tu tivesse ódio de mim. Aleluia. Tu me desvalorizaste. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai. Tu me descredibilizaste, Davi. Agora, por causa dessa tua atitude, a espada jamais sairá da tua casa. A espada de Israel é quem? É o próprio Deus. Deus está dizendo, eu vou cobrar pessoalmente. Porque a espada é ele. A espada é o juízo de Deus. Punição. E a espada de Davi é o próprio Deus. É Deus dizendo, eu estarei presente na
tua descendência para sempre. Eita, irmão. Todos os acontecimentos, aqui tu entenda, todos os acontecimentos sobre a vida de Davi, todos, o próprio Deus feriu a criança, tirou, que Deus é o que manda e desmanda na vida e na morte. Aminon estuprou Tamar, Deus não livrou, vou deixar. Você não cobiçou, você não matou, vou deixar. Absalão tomou o trono do pai e Deus disse, vou deixar, porque eu não disse. Vou levantar alguém da sua própria casa, foi o próprio filho. Depois Deus permite a morte de Absalão. Lá vem Adonias, Deus deixa. Olha o reboliço. Olha as consequências. Davi bota a mão na cabeça, não pode fazer nada, porque ainda que ele tente interceder, ele tente gritar, tente jejuar, Jeová está dizendo, ele é a espada, é ele mesmo, ele está dizendo, eu estou aqui, ó. Tu tá arrependido, mas eu estou aqui, ó, cobrando. Tintim por tintim. Agora, olha algo interessante. Olha algo interessante. Quem é a espada de Israel? Deus. A espada está na casa de Davi para sempre. Quem estaria ali? Deus. Lucas 2, 34, 35. A profecia de Simão. Eita, é isso mesmo, que depois que José e Maria vai levar Jesus para ser apresentado, aí Deus usa Simão, a profecia de Simão. Lucas 2, 34, 35. Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este é posto para a queda e surgimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Jesus era um sinal de contradição. Quanto a ti, 35, uma o quê? Uma espada traspassará também tua alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Deus ia revelar as intenções, os sentimentos, as emoções para com Jesus e para com a própria Maria. Essa espada que ia transpassar a alma de Maria era quem? Era quem? O próprio Deus. Se Deus é a espada de Israel, se a espada de Deus estaria na casa de Davi para sempre, Jesus nasce, ele é descendente direto de Davi, aleluia. A espada do próprio Deus no coração da descendência de Davi chegaria no coração de Maria, cravando a alma dela. Isso quer dizer o quê, Erivaldo? Deus, que é a espada, passeou na casa de Davi, Maria nasce, gera Jesus, lá no sofrimento de Jesus, o próprio Deus crava a espada no coração de Maria. É o Deus que crava no coração da mulher que ele escolheu para ser mãe do seu filho. Olha que palavra tremenda. A espada cravou a alma de Maria. O próprio Deus fez ela sentir a dor do pecado de Davi, crente. De Davi. E a espada cravou em Jesus. Quer dizer o quê? O próprio Deus que entregou o Filho para levar os nossos pecados. Isaías 53, 10. O próprio Pai entregou o Filho para morrer por nossos pecados. Olha o desmantelo do pecado de Davi. Olha as consequências desastrosas. Essa mesma espada cravou o coração do Filho de Deus. Tua culpa, Davi, também será levada no meu filho lá na frente. E no capítulo 1 de Mateus, Batseba, ela é perdoada e Jesus nasce por intermédio, de Batseba, junto com Ruth, junto com Raabe. E ali Deus ensina, quantos pecadores viriam para ele. Ele usou de misericórdia. Veja que interessante. Davi agora está chorando. Davi agora está gemendo. O efeito catastrófico do pecado recaiu sobre ele como uma avalanche. Trouxe consequências terríveis. E a gente aprende aqui no Salmo 38. Não brinquem com o pecado. Pecar é desfocar o alvo, errar o alvo. Pecar é ofender a Deus, é transgredir a Deus. Hoje você vê as pessoas que vivem incrédulas, na incredulidade, tá nem aí, não crê em nada. Estávamos vendo um vídeo de um jovem que foi assim impulsionado pelos amigos para pular
no mar infestado de tubarões, ele se gabando, foi devorado pelos tubarões, foi comido pelos animais. O pecado da incredulidade faz o ser humano descrer de Deus, desprezá-lo, ao desprezo de novo. E o Senhor mostra que, como Davi desprezou a Deus, a cobrança foi amarga. Todos esses que vivem no pecado da incredulidade, não crê, vão para o inferno e lá vão crer, tarde demais. Quem vive no pecado, transgredindo a ordem de Deus, num adultério, não é só conjugal. Adultério é falsificar tudo. Adultera-se celular, adultera-se roupa, adultera-se carro, adultera-se placa, adultera-se dinheiro. É a falsificação. Quem vive nessa falcatrua, usado por Satanás, o destino é o lago de fogo. E as consequências: perde emprego, perde casamento, perde família, perde lar, porque vive no cambalacho. E no final estará no abismo. O ódio de Deus estará derramado sobre essas pessoas. Quem vive na prostituição, vendendo o corpo para obter dinheiro, ganhará doenças e, se não houver arrependimento, morrerá nessas práticas satânicas. Quem vive na avareza, amando o dinheiro, e o dinheiro é um Deus, é Mamon, Deus da riqueza, o final dessa vida avarenta será inferno. Consequências da parte de Deus. Quem vive desobedecendo os pais e as mães, lago de fogo. Quem vive na corrupção, lago de fogo. Quem vive na soberba, sentimento de superioridade, e vive menosprezando, desprezando o outro porque é maior e melhor do que os outros, inferno. Quem vive na tolice, quem vive na sensualidade, quem vive na bebedeira, quem vive nas drogas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, êxtase e tantas outras aberrações, a K9 aí, se não há arrependimento, haverá consequências físicas e no final, lago de fogo, final é inferno. Olha para isso. Quem vive na idolatria, adorando cantor, cantora, carro, dinheiro, moto, casa, marido, esposa, filhos, avós, netos, tios, sobrinhos, adorando pastores, missionárias, cantores, adorando ídolos nas religiões, se prostrando, se curvando, se submetendo, subordinando-se, humilhando-se a uma deidade, a uma entidade, lago de fogo, pois só Deus é o Senhor e Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador. Consequências de viver nessa prática maldita e maligna. O pecado da presunção, fazer planos e dizer que vai executar sem colocar na mão de Deus. Pecado de presunção, morte, lago de fogo. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A recompensa, o galardão, a retribuição, o prêmio para viver no pecado é morte. Primeira morte é espiritual, porque Deus é espírito, separação de Deus. Depois morte física, separação desse corpo. O corpo vai para a tumba, para debaixo da terra. E o espírito que é consciente vai para o abismo. Terceira morte é lago de fogo, separação eterna de Deus. E vai morar com Satanás e seus demônios, o anticristo, o falso profeta, para toda a eternidade. Longe de Deus, longe da vida eterna, longe de reinar com Cristo. As retaliações do pecado, elas são amargas. Davi está trazendo um alerta para mim e para você, aonde esse vídeo chegar. Por isso que compartilhe. Isso aqui não é para pedir teu dinheiro, Pix não. Isso aqui é para alertar tua alma, por amor à tua alma. Louvado seja Deus. Você poderia me pagar para ministrar a palavra de Deus, mas o que recebi de graça, eu lhe dou de graça, para que você leve essa mensagem ao máximo de almas, porque os corações são terrenos onde a palavra é a semente que vai germinar. E quando ela cai no coração bom, em Mateus 13, Jesus diz, vai dar fruta 30, 60, 100 por um. Então vai cair no coração bom e vai produzir o que Deus quer. Não brinque com o pecado. Não brinque de ignorar a Deus. Não brinque de achar que Deus não existe. Não brinque de dormir e acordar e vivendo com seu bel prazer, como se nada fosse acontecer, como se você vai viver. O rico tolo, Jesus conta essa parábola porque ele era um desses. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei?
Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Enquanto eu estou falando aqui, quantos estão feitos esse rico tolo? Não pensou em Deus, não louvou a Deus, não agradeceu porque os frutos da terra é Deus quem produz e ele achou que tudo era dele. E vou derrubar, vou fazer muitas coisas e vou dizer, vou descansar, vou comer, vou relaxar, vou curtir a vida. E Deus respondeu na hora. Olha como Deus estava atento a esse rico tolo, essa ilustração que Jesus conta. Hoje pedirão a tua alma. Quer dizer o quê? Vai vir ladrões, será sequestrado. E o que tu tens? Para quem será? É teu último dia de vida. São seus últimos minutos de respiração na face dessa terra. Teus dias foram contados e se encerra hoje. Olha para aí. Quantos os dias hoje não vão acabar? Porque vive no pecado da presunção, na incredulidade. E aqui está o perigo. A dor de Davi no Salmo 38 foi uma dor física, emocional, sentimental, espiritual. E quando essa dor eterna chega, virá o tormento, a angústia, o sofrimento perpétuo. Não brinquemos com o pecado. O pecado é ser dominado por Satanás. Olha, amor, veja o ódio de Deus sobre Satanás. Pois Deus, ele detesta o anjo querubim. É um ser abominável, infame aos olhos de Deus. E quem peca é dominado pelo diabo. Pois quando você peca, você está dizendo a Deus, eu prefiro Satanás do que tu, Senhor. Sabe o que tu está dizendo diante de Deus quando tu peca? Eu prefiro estar do lado do rebelde querubim que quer ser semelhante ao Senhor do que o Senhor. 1 João 3,8, quem peca é do diabo. Então, quando você anuncia o evangelho e ninguém se converte, continua rejeitando Jesus, ele está dizendo diante do Espírito Santo que prefere ser um filho do cão, ser um filho de Satanás. Está nem aí, ó. O ódio de Deus, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem disse foi Jesus a Nicodemos. O ódio de Deus, o desprezo de Deus sobre o ser humano permanece. Deus não alivia, não. Olha como é bom você conhecer as Escrituras. Deus é amor. Deus é amor, Erivaldo. Deus é amor. É amor. Amor para quem lhe obedece. E olha para quem obedece ainda é estreito. Quanto mais para quem está na incredulidade, quem está no pecado. Davi rejeita Deus. Quebra a lei de Deus, que é inquebrável. E disso Deus mostrou que é inquebrável. Imutável. Davi não era bibelô de Deus. Davi não era um xodozinho de Deus. Deus mostrou que ele é soberano. Meu Deus, que palavra gostosa. Deus mostrou a Davi que quem manda é ele. Não é porque ele ungiu Davi e colocou no trono para representar a Cristo, pois representava o próprio Senhor Jesus, que falhou. Não, Jesus diz, quanto mais dado, mais é cobrado. Então, a ordem de Deus sobre Davi era reger o seu povo, ser orientado pelos mandamentos de Deus. E quando ele quebra a lei, ele diz na cara de Deus que ele não precisa de Deus, que ele faz o que bem ele entende. Paulo diz que a nossa liberdade não pode dar ocasião à carne. A liberdade que a gente tem em Cristo, da graça do Senhor, a gente não pode viver na carnalidade, né? Porque agora alcançamos a graça de Deus que beijinho, beijinho, tchau, tchau. E é assim, pois Deus mostrou isso também a Davi, que ele transgrediu como um rei, um monarca,
Saul já tinha morrido e ele agora está reinando. Ele não aguentou ver uma mulher bonitinha, um rabo de saia, e ele foi cobiçar. O pau cantou em cima de Davi. Jesus diz: o homem que olhar para a mulher, cobiçá-la no coração, já cometeu adultério. Fica doido, não pode ver mulher. A mulher também, não escapa não, mas não pode ver um homenzinho. Quer? Vá desejando, vá lambendo a boquinha, vá. O inferno está esperando. E nem se preocupe que eu não tenho nem um rabo preso aqui para pregar a palavra de Deus. Está desprezando? Está negando? Gosta da safadeza? Gosta de dizer Satanás para dormir, para acordar? Gosta de ter o cão do seu lado? Vai para o inferno junto com Satanás, crente. E não brinque não, vai para o inferno sim. Porque acha melhor o pecado do que o Deus Santo. Hein? Daqui para o final de ano, quantos Deus não vai peneirar e mandar para o quinto dos infernos? Jovem, velho, preto, branco, gordo, magro. É o peso que Davi nos ensina. É o peso. A qualquer momento morre. A qualquer momento. Porque vive, olha, nem aí, ó. Vive. Televisão, os programas de entretenimento podre, mundano, diabólico, do cão. É melhor do que ler a palavra de Deus, do que cultuar, do que pedir misericórdia. Não crê, não quer saber. Tá nem aí. Mas a qualquer momento, assim diz o Senhor, a morte visitará. Aí agora sim eu vou citar, viu? Oséias. Deus deu uma revelação terrível à minha esposa, dizendo que estava cansado de perdoar. E uma grande avalanche vinha, olha, uma barragem era aberta e engoliu muita gente. Segundo Jeremias 15:8, Deus diz: estou cansado de perdoar. Ui, vem reboliço de Deus na terra. Vai, continua, deixa o povo continuar. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Olha o juízo de Deus sobre Israel e o juízo de Deus hoje por causa da negação do sangue de Jesus na cruz para perdoar os pecados de quem crê. Oséias, vou ler na linguagem da tradução de hoje. Oséias 13:14. Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos, do inferno? Ó morte, venha com os seus tormentos. Ó mundo dos mortos, o inferno, venha com os seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo. Você acha que mudou? Isso é o efeito catastrófico do pecado. Deus não tem mais misericórdia deste povo. Vem, morte! Venha com seus tormentos. Vem, morte. Venha ao mundo dos mortos com suas dores. Davi, ele sentiu o peso do pecado. Davi, ele sentiu medo de morrer. Porque ofendeu a Deus. De Deus ninguém ofende. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém brinca. Quanto maior castigo será aqueles que pisam o sangue de Jesus? Hebreus capítulo 10. E Davi começa dizendo: Senhor, meu Deus, não comecei nem a pregar. Senhor, não me repreendas na tua ira, não me corrija na tua indignação, na tua raiva. Porque Deus, olha, com um estralo, com um olhar, com um sopro, ele fulmina o homem pecador. É como se Deus dissesse assim, olha, você sente mesmo a moral de Deus. O Espírito Santo está falando aqui. Você está me comparando a quem? Você está tirando onda com a minha cara? Você está pensando que eu sou quem? Fulminou o ser humano e a alma foi para o inferno. A ira de Deus, ele mesmo disse no Salmo 35, a ira, o ódio de Deus. O sentimento de hostilidade, de repulsa, de desprezo, menosprezo, dura só um momento. Mas, ai desse momento. Lembre de Sodoma e Gomorra, lembre do Egito que Deus fez. Lembre nos dias de Noé o que Deus fez. E mudou não, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que isso é figura para a gente não tentar a Deus, a Cristo como eles fizeram. O ódio de Deus sobre um povo, um pecador,
Não me repreenda na tua ira, porque Davi conhecia muito bem o que Deus fez com o Egito, através de Noé. Ele conhecia toda a história. Então ele estava evitando. Aqui vem um desespero na alma desse pecador, desse transgressor. E outra coisa, foi deliberado. Foi deliberado, porque Davi sabia que não podia adulterar. Ele sabia que ele não podia cometer homicídio por causa da lei. Ele era rei. Ele tinha a responsabilidade de passar essa lei, ok? Era o pecado consciente. Números, capítulo 15, versículo 30. Não, versículo 27 ao 31. Se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela alma errante, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que isso fizer por ignorância. Se não entende, está pecando. Mas uma cabrinha aqui, olha, será sacrificada e será o pecado por ignorância perdoado. Mas olha o que Deus ensina através de Moisés. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, voluntariamente, de propósito, quer dos naturais, do povo de Israel, quer dos estrangeiros, comete o quê? Injuria o Senhor, crime de injúria. Tal alma será extirpada, morta, assassinada do meio do seu povo. Pois fez o quê? Desprezou a palavra do Senhor. E o quê? Anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e sua iniquidade será sobre ela. Por ignorância há um perdão, camante a sobre a forgue a revorgue minigação. Mas, por mão levantada, faz porque quer, faz porque gosta, meu Deus, comete o pecado de propósito, quer de Israel, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Aí eu quero te dizer algo. O que é injúria? Eu quero ler o pezinho da letra. Injúria. Aleluia. 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 No direito penal brasileiro, a injúria é a conduta típica que consiste no ato de ofender a dignidade e o decoro de alguém. Ao contrário da calúnia e a difamação, a tipificação do crime de injúria visa proteger a honra subjetiva do indivíduo, a visão em sentido amplo que o sujeito tem de si mesmo. Quando Deus diz, quem peca de propósito injuria o Senhor, está cometendo aqui no Código Penal Brasileiro, perante a lei de Deus, aleluia, aleluia, ofende a dignidade. Isso é o quê? Isso é o quê, amor? A honra, a boa reputação de Deus. Quem peca de... Enquanto eu estou pregando aqui, ó, tá nem aí, o povo tá nem aí. Enquanto a mensagem está indo, ó, tá nem aí. Isso é injúria. Isso está ofendendo a honra de Deus. Isso está ofendendo a dignidade e o decoro de Deus. Olha para isso. Ao contrário de calúnia e difamação, que vai destruir, degenerar o caráter. Aqui está falando a respeito de Deus sobre Deus. E a tipificação do crime de injúria visa proteger. Aí Deus diz, eu vou proteger a mim mesmo. Eu vou deixar alguém quebrar minha dignidade, é? Eu vou proteger a mim mesmo. A minha honra. A minha visão. Vou proteger a mim mesmo. Então, quem ofende, quem me injuria, eu vou arrancar da terra. Será que Deus brinca? Decalabaraga sobre a raiva. Será que Deus brinca? Essa mensagem está trazendo um temor tão grande na minha alma. Será que ele brinca? Ele está dizendo assim, eu dou chance. Estou olhando aqui, ó.
A vontade é de mandar para o inferno. Oragado cominagassorebecanteorrai. O povo ia para o templo em Jeremias 7. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Aí Deus diz, mude seus caminhos. Eu vou deixar habitar. Se não, pare de se prostituir, pare de roubar. Parem. Parem de idolatrar. Parem. Eu vou deixar viver neste lugar. Se não, vou arrancar. Porque o templo é a representação da casa de Deus. O próprio Deus está lá. Só que no templo estava cambalacho, maracutaia, corrupção de sacerdote, do rei, dos príncipes, do povo, dos levitas. E Deus disse, vá para a porta do templo. Tudo corrompido. Todos estavam ofendendo a Deus. E eles achando que Deus, na casa, no templo, estava aceitando as corrupções, as mentiras, porque estava sacrificando os animais, e Deus estava aplaudindo. Aí Deus diz, vá, Jeremias, para a porta do templo que eu estou fora. Eles estão dizendo que eu estou no templo. Eu aceitando, estão me injuriando. Aí Deus respondendo, essa carta está no meu nome. E eu aceito, é? Eu aceito a prostituição de vocês, é? Eu sou prostituto? Eu aceito a mentira de vocês, eu sou mentiroso, é? Vocês estão me oferecendo sacrifício como eu estivesse aceitando a corrupção de vocês. E eu sou corrompido, é? E eu sou corrupto? Diga a ele, Jeremias, se não mudar, eu vou arrancar. Sobre a raiva. E eles não creram. O que é que Deus fez? Levantou Nabucodonosor e derrubou aquela casa que profanaram. Ou seja, o Satanás entrou naquela casa que era de Deus, Deus sai, Satanás entra, aí Deus diz, já que der lugar ao diabo, vou queimar tudo para vocês aprenderem que eu não recebo nada podre. Ele é limpo, ele é justo, ele é santo, ele é fiel. E nesta live o Espírito Santo está dizendo, eu sou puro, sou santo, sou justo, sou fiel, arranco todos aqueles que tentarem me injuriar. Ai do pecador, ai, não passa de meia-noite, não passa, hoje é o quê? Hoje é segunda, não passa de terça-feira. Ai do pecador que injuria o Rei da Glória. Aleluia. Tem gente que está na lista negra de Deus. Que Deus está olhando. Você está desprezando a minha palavra. Davi pecou consciente. Ou seja, tem gente que sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que sabe que ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. Tem gente que sabe, peca. Olha, Deus não gosta disso, não. Deus não está nessa história, não. Deus não está no roubo. Olha o templo, levava as coisas roubadas. Aí Deus diz, eu sou ladrão, é? Você está me trazendo roubo? Você pensa que eu sou quem? Jesus está aqui. Você pensa que eu sou quem? Para você me oferecer essa bandidagem, esse lixo. Você está pensando que eu sou quem? Eita, ele será extirpado, arrancado. Aqui você entende quando você vê pessoas morrendo. Pois alguém, quando injuria a Deus, vai ferir a honra de Deus, ferir a dignidade. Aí Deus diz o quê? Vou honrar o meu nome. Eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar. Aí veja os acidentes que tem, pessoas que morrem em trânsito, tourada no meio. Hein? As barbaridades, pessoas assassinadas. Aquela jovem Hello Kitty, que era crente, e depois ela abandonou a fé e voltou para o tráfico. Eu vi, né, as imagens, a cara esbagaçada, porque ela levou tiro de 12 na cara. Esbagaçada aquela menina ficou. Ela, o noivo, o pai. E tantos. Judas Iscariotes que traiu Jesus. A Bíblia diz que as entranhas dele ficaram expostas. Não brinque não, esse salmo é muito pesado. Eu sinto Deus falar aqui, ele é muito pesado. Pois Davi sentiu esse pânico, pois o que é que Deus diz aqui na lei? Peca de propósito. Era Deus olhando para a cara de Davi. O povo estava na guerra, junto com Joabe, Davi no palácio, e Deus olhando para a cara de Davi. Satanás colocou Batseba para Davi babar. E Davi, quem é essa? É a mulher de Urias, teu soldado. Chama ela aqui. Ô Davi,
Ô, Davi! Jeová estava assim, olhando para ele, ó, como se Deus dissesse: eu não acredito que ele vai quebrar minha lei. Deixa eu reparar. Davi está deitando com Batseba. Deus poderia matar os dois ali na cama. Sim ou não? Sim ou não? Fulminá-los na cama. Fulminá-los. O que eu quero dizer? Quantos agora o Espírito de Deus está olhando, está na maconha, está no crack, está na cocaína, está roubando, está mentindo, nos motéis adulterando, se prostituindo, hein? Estão roubando, estão furtando, políticos ladrões, nas reuniões malignas, nas igrejas corruptas. Olha Deus olhando aqui assim, ó. Estão planejando assim, vou pegar eles ali. Deus poderia fulminá-los. Mas ele mesmo disse que ele não tem prazer na morte do ímpio. Porém, o que ele está dizendo aqui, ó, quem pecado de propósito desprezou a palavra. E quem é a palavra? Jesus crente. Ele é a palavra. Ele é o Logos, a palavra. Desprezou o próprio Jesus encarnado, a palavra encarnada. Olha como é pesado esse negócio. Olha quem está menosprezando. Olha quem está desprezando. Rechaçando, com nojo. O desprezo é você mostrar que tem esse ódio, esse sentimento de repulsa, de hostilidade a Deus. Você não precisa de Deus. Mas Atos 17 e 28, Paulo diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus que permite e a gente está de pé. Aleluia. Aí vive assim, ó. Meu Deus. Pecado consciente. Davi pagou o preço porque pecou conscientemente. Ele sabia que não deveria fazer isso. Ele fez. Deus perdoou. Deus perdoou. Porque Deus conhecia os sentimentos de Davi para com o Senhor. Foi um ato voluntário, pervertido por Satanás. E Davi caiu. Davi vai lá, jejua, clama por perdão, clama por misericórdia. Aí Deus manda Natan avisar: foi perdoado, Davi. E o perdão de Deus é Deus lançar no lago do esquecimento. Deus não lembra. Porém, as consequências virão. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15. Ele diz: o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te aborrecem. E doenças que Deus diz que não estão escritas nesse livro. Davi ficou doente. Ele vai relatar aqui a doença, provavelmente alguma doença venérea, alguma DST que ele pegou, que causou tanta amargura na alma dele, tanto sofrimento, que ele se lastimou para sempre. Mesmo que depois Deus perdoou ele e Batseba, ele sentiu na alma essa transgressão. É assim mesmo a pessoa que ela deixa a fé, despreza a Deus, e ela pega a AIDS, ela pega a gonorreia, tranco mole, sífilis, porque se deita com A, com B, com C, não conhece ninguém, o corpo está infestado de doenças, dá ouvidos ao diabo e não escuta a voz do Espírito Santo de Deus, e vem acessa as consequências. Por isso que eu falei, quantos estão no hospital agora, cheios de doenças, estão com câncer porque não para de fumar, estão cheios de doença por causa da bebida alcoólica, e mais atitudes perversas. Jogadores de futebol que tiveram a perna amputada, motoqueiros que tiveram parte do corpo arrancado, e tantas outras tragédias, cânceres que estão levando as pessoas à morte. Devido ao quê? Os seus pecados. Quer dizer o quê? Bateu de frente com Deus. Naum 1,9. Contra Deus não se levanta duas vezes. Jó 9,4. Quem, pois, resiste a ele tem paz. Quem, nessa noite, Davi estava atormentado, sem paz. Quem, pois, faz o que quer e vive bem, depois que a palavra do Senhor é pregada, depois que a palavra de Deus é anunciada. Quem vive bem, se vive bem, tranquilamente, como se nada acontecesse, pode ter certeza que essa alma já está um passo para o tormento. Pois Deus não terá mais misericórdia. Ele diz: não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Castigar aqui é maldição.
Na maldição, Deus castigará, vai amaldiçoá-lo, azará-lo, flagelá-lo, tornar a vida dele toda perturbada, cheia de planos que não darão certos jamais. Então Davi pede que o ódio de Deus não caia sobre ele. Olha como é bom se todo pecador tivesse essa consciência de Davi. O pânico que é ofender a Deus. O medo que é de saber que Deus não brinca de ser Deus, que Deus não é homem, que Deus, o castigo dele é severo. E se não se aprumar, Deus manda a alma para o inferno. E Davi tinha essa certeza. E a primeira lição que a gente tem aqui é que não brinque com o pecado. Deus não é Deus de brincadeira. Ele dá tempo, ele dá muita oportunidade. Ele dá muita chance para que se arrependam. Mas continua ofendendo, injuriando, difamando, caluniando o Santíssimo. Achando que Deus é Lula. Achando que Deus é Bolsonaro, é? Achando que Deus é Erivaldo. Achando que Deus é quem? Seu pai, sua mãe? O seu vizinho, o cachaceiro, o mendigo? Oxe, irmão. Davi, não me repreenda na tua ira. Imagina ele falando isso aqui. No teu ódio, porque eu te ofendi. Olha, veja, compete Deus querer perdoar ou não. Porque foi um ataque, lembre-se, foi um ataque voluntário ao Santíssimo. Davi se aliou a Satanás contra Deus. Pois quando peca, se alia a Satanás contra Deus. E Deus não perdoou Satanás, nem os anjos que se rebelaram contra o Criador. Quanto mais o ser humano. Está aí brincando, é. Deus nessa noite, ele diz que ele é intacto. Ele é intacto. Aleluia. Ninguém vai abalar o reino dele. Ninguém vai rachar o reino dele. Eu sou o único Senhor e soberano. Tu quer que eu me submeta a ti? Tu vai se submeter aos meus pés, rapaz. Oh, glória! Aleluia! Tu quer me rebaixar a ti? Rapaz, eu vou te mostrar que tu vai se rebaixar a mim. Por bem ou por mal. Por bem é Deus perdoando e aceitando novamente na presença. E por mal no dia do juízo final. No dia do juízo final vai se prostrar aos pés dele. E lá, tremendo de medo, ó. Senhor, me dá mais uma chance. Chance? Eu te dei demais. Olha o que tu fizesse contra mim. E eu te dei tempo para te perdoar. Eu quis te perdoar. E tu não quiseste o meu perdão. Olha o que te espera. O que eu preparei para Satanás e seus demônios. Vai tu com ele também. Eita. Não, Jesus, não. Sem dó e piedade. Verso 2. Porque tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Essas flechas, Deuteronômio 32, 23, Moisés diz que Deus tem as flechas. Isso quer dizer o quê? As dores agudas que Davi estava sentindo. Ele comparou como flechadas na alma dele. Olha para aí. Tuas flechas se cravaram em mim. Davi estava entendendo que foi o Senhor que estava agindo, que era a mão divina punindo. Isso quer dizer o quê? Uma ação, presta atenção aqui, amor, uma ação pervertida, uma ação criminosa, ela é freada, reprimida. Se não for por bem, Deus está usando Davi como exemplo, que ele vai reprimir com doença. Ou seja, tu vai parar. Eu estou dando a palavra, tu não aceita, pois eu vou te parar. Toma a doença. Aí a doença, pronto. Ainda tem gente que não para. Perde perna, perde braço. Ainda não para. Eu sei de uma história no bairro de São Paulo que um cara roubava carro. E depois ele recebeu tiros e ficou tetraplégico. Só mexe a cabeça. Pescoço para baixo, morreu. E o cara não se converteu a Cristo. Não se converteu a Cristo. Ficando aí. Coração teimoso e rebelde. É Deus reprimindo o crime contra Deus e contra a autoridade na terra. Mas tem gente que é tão envolvido com o diabo que não se arrepende. Reprimido. Um exemplo, né? Depois da live eu te digo.
Um exemplo terrível, mas não se apruma. É Deus dizendo assim, mas rapaz, tu só vai se aprumar quando te mandar pro inferno, é? Tô deixando tu ser espancado, espancada. Conheço gente que levou chute, quebrou costela, e mesmo assim é ruim. Não se apruma. É as flechas de Deus para reprimir. Veja Acabe e Jezabel, um exemplo clássico da Bíblia. Pois tem pessoas com característica e personalidade de Acabe e Jezabel. Não se arrependeram. Aí a lança na costela de Acabe. Acabou a lei. Deus, ele sabe como ele vai frear. Por isso, quando alguém estiver doente, você vai orar, pergunte a Deus qual foi o motivo daquela enfermidade. Para você não orar, para Deus retirar a flecha dele na pessoa. Entendeu isso, crente? É a mão de Deus pesando sobre aquele rebelde, aquela mulher rebelde. Aí tu vai orar para Deus ter misericórdia, que não sei o que não sei lá. Não, você não sabe o nível de pecado contra a santidade de Deus que aquela pessoa teve e Deus freou, reprimiu aquelas atitudes diabólicas por amor àquela alma decadente e penitente. Senão Deus fulminava alguns que Deus ainda dá chance. Alguns. A outros não. Em Atos 13, Paulo e Barnabé estão pregando e tem lá um endemoniado atrapalhando a pregação. Aí Paulo diz, ô filho do diabo, até quando tu vai atrapalhar a obra de Deus? Até quando tu vai ser inimigo da justiça? Tu vai ficar cego. Buf, na hora. Deus feriu aquele encapetado de cegueira. E o proconsol ali creu na doutrina e ouviu a palavra e se converteu a Cristo. Mas veja como Deus parou aquele inimigo com uma cegueira. Só assim para aquele cara parar de atrapalhar a pregação do evangelho. É brincadeira, é? Deus, ele sabe como vai parar atrapalhadores do evangelho. A uns ele abre terra, a outro ele deixa ceguinho ali, a outro deixa surdo. Ele não cegou Paulo, estava atrapalhando a igreja, pronto. No instante se aprumou. A uns ele abre terra, onde deixa cego, surdo. A uns ele deixa na cadeira de roda, aleijado. No instante para. A outros ele não tem muita conversa, não. Isso é o soberano quem decide. Porque é o nível de gravidade de ofensa contra ele. É ele quem decide. Quando ele diz para nós, diga que eu vou fazer assim, pronto. Aí você sabe. E alguém diz, não, Deus só pega pobre. É rico, é pobre, é gordo, é magro. Não tem essa, não tem ideia para Jeová. Davi, ele recebeu as setas. E a mão, o poder de Deus desceu sobre ele. Deus cobrou o adultério e o homicídio. Então não brinque, porque Deus é o Deus de cobrança, de prestação de contas. Mesmo que depois o Senhor perdoou. Mas a mão de Deus ficou na casa de Davi. A espada ficou. Não há coisa na minha carne. Não existe coisa sã. Ou seja, a saúde física já estava deteriorada por causa da tua cólera. Nem a paz, não existe paz em meus ossos por causa do meu pecado. Davi estava sentindo seus ossos doendo. E aí? A carne, ele sentindo o fedor, a podridão, devido a essa enfermidade, bactérias, micróbios que Deus permitiu o corpo de Davi ali ser acumulado. E a dor era angustiante por causa do pecado. Olha para isso. Sabe que se fumar vai ter câncer. Sabe se beber vai ter cirrose e até pode morrer. Sabe se viver com o seu bel flosor, a morte vai chegar. Ainda, nem aí, ó. A vida é minha, eu faço o que eu quero. E é. Olha a consequência aqui, ó. Verso 3. Pois as minhas iniquidades, os meus pecados, minhas transgressões, meus crimes ultrapassam a minha cabeça. Isso quer dizer o quê? As transgressões estavam tão elevadas. Quer dizer, ele quis dizer, eu mereço a morte. Já ultrapassei, cometi muita coisa errada. Olha o desespero de Davi. Amor, isso aqui, dentro de uma pregação evangelística, isso mostra um verdadeiro arrependimento, porque está batendo no pecado. Está batendo e a pessoa é consciente. Vou morrer, vou para o inferno, meu Deus. Corre logo para os pés do Senhor.
porque ainda existe esperança. Como carga pesada são demais para minhas forças. Ele estava sentindo o peso do seu crime. Isso é para pouca gente, porque Davi ele tinha experiência com Deus. Ele sentia a presença de Deus. Hoje você vê as pessoas nem aí. Por quê? Porque elas são tão mortas. Já vi se morto tem alguma coisa, crente? Já vi se morto? Morto é frio. Morto é gelado. E as pessoas mortas espiritualmente, separadas de Deus, são insensíveis. Elas não sentem o peso. Como Davi diz, é como uma carga na minha vida. A consciência pesou. Aquilo entrou em uma grande angústia, uma grande penúria, um pesar terrível sobre ele. Veio uma tempestade cruel sobre a cabeça de Davi. Foi Deus martelando, martelando. Por essa razão, muitos estão nem aí, ó. Sabe por quê? Eu não acho, não. O que eu estou fazendo é pecado. Canta música com letras obscenas. Canta música com um tom pejorativo de adultério. Canta música exibindo as partes íntimas dos homens e das mulheres. É música, é cultura. Nada a ver. Mulher com mulher, homem com homem. Nada a ver. Está na política, na presidência, um ex-ladrão. Criminalmente falando. Condenado. Primeira e segunda instância. Mas tem nada a ver, que besteira. A consciência degenerada, pervertida, cauterizada, não sente nada. Mas Davi, ele está ensinando que o pecado existe uma consequência catastrófica. E a tragédia, ela é grande. Ela é grande. Aleluia. E eu sinto do Espírito Santo de Deus que ele vai cobrar no ano de 2024. Vai entrar com uma cobrança amarga sobre esses que não se arrependem. Olha Rio Grande do Sul, o Senhor cobrando. Hein? Verso 5. Minhas chagas cheiram mal e apodrecem por causa da minha loucura. Davi estava com o corpo podre, fedendo, semelhante de Jó. As doenças, uma fedentina triste. Por causa da minha loucura, o meu desvario, eu não pensei, eu não raciocinei. O certo e o errado, eu fui um louco. Mas Deus diz, você é louco nada. Você agiu em plena sã consciência. Eita, amor, Deus me ajude. Você é louco nada. Você sabia que não devia fazer e fez. Uma coisa é a gente transgredir sem a gente saber que Deus não aceitava essa coisa. E outra coisa é a gente fazer sabendo que Deus não aceita e a gente faz de propósito. Quer saber? Vou fazer mesmo. Ô, irmãos. Ô, irmãs. Cantorá, sebedecamante, afá. Eita, que Deus é tremendo. Que Deus, eita, eu sinto Deus como supremo juiz. O Espírito Santo de Deus me faz sentir. Tu tá sentindo isso também? Como Deus, ele é soberano, ele está assim mesmo no trono, olha. E ele não brinca. Ele nos ensina o julgamento dele, ó. E aqui vem um temor para a gente não vacilar. Que diante dele, certo é errado e pingo no i. Tu e eu não vai mudar o Senhor. Não. Não vai mudar. A minha loucura e a cobrança de Deus não foi nada de loucura. Você sabia assim. Você não toma diazepam, encadernal, rivotril, você não está no manicômio. Você sabia que não poderia adulterar e nem cometer homicídio. Você fez. Porque você quis. É a mesma coisa você agora pegar um copo de cachaça e eu tomar. Ó. Deus aceita tomar uma golada. É? Mesma coisa se você pegar dinheiro de... Como é o nome? Emprestado. Você pegar dinheiro com agiota. Ui! Deus está tocando em alguém aí, viu? Pegar dinheiro com agiota. Deus odeia agiotagem. É crime no nosso Brasil. É crime. Você rouba energia e você não paga. Crime. Você pode pagar suas dívidas. Tem dinheiro e não paga. Ladrão, ladra. Aí acha que Deus vai aqui bater palma, é? Deus usa as autoridades justas para reprimir. E aí?
Você gosta de pagar o Detran na maracutaia? Todo troncho. E as leis também. E os agentes do Detran também troncho. Aceita a propina, a caixa 2. Vai tudinho pro inferno. Vai tudinho pro inferno. Porque acha que Deus é igualzinho a eles. Aí Deus mostra que ele é o quê? Ele é justo. Vai, olha, compara a Deus ao diabo, compara. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Não existe perdão. Porque está comparando Deus a Satanás. Está comparando Deus ao diabo. O anjo que Deus agora está detestando. O instrumento que é abominável aos olhos do Criador. E está comparando, olha para aí. E isso é voluntariamente, viu? Deliberadamente. Não é loucura não, Davi. Você fez errado. Verso 6. Estou encurvado, estou muito abatido. Ando lamentando todo dia. Curvado é por causa da doença. A doença fez ele curvar. Degeneração do corpo. Muito abatido. A cara dele estava triste. O abatimento. Porque isso foi uma ação de Deus para castigá-lo. E ele andava lamentando todo dia. Isso aqui é um ponto positivo, porque ele reconheceu a transgressão e esses lamentos, essas tristezas, esses descontentamentos. Quer dizer o quê? Foi uma ótima lição, pois freou esse comportamento. Essa ação que foi pervertida, maligna, não é? Perversa, é como a gente entende. O diabo me usou. Efésios 4:27, não dê lugar para o diabo. Aí, Davi, eu dei lugar para o diabo me usar. Eu caí na tentação, eu caí na proposta de Satanás. Estou me lamentando todo o dia. Todo dia vem as lamúrias. Todo dia, por que eu fiz isso? Porque Deus me alertou. Olha, ele está em vida se lamentando. Tu imagina quem morre e vai para o inferno. Está se lamentando, mas não pode voltar. E o Espírito Santo está dizendo, tu ainda tem chance, tu ainda está com vida no corpo. Tu ainda pode vir aos meus pés e eu te receber, feito Davi. Que Deus está usando Davi como exemplo para nós e para quem estiver assistindo. E onde chega essa mensagem. Mas se morrer no pecado, vai ter todo dia, porque lá não tem dia e hora, lá na escuridão, vai se lembrar e se lamentar para todos sempre e com toda a plena consciência, feito o rico e Lázaro. O rico que morreu e foi para o tormento e Lázaro estava no seio de Abraão. E ele se lamentando. Pai Abraão, deixa eu sair daqui e avisar meus irmãos. Não, tem Moisés, tem a lei. Não, pai Abraão, se o morto voltar no céu... Não, se tem a lei e Moisés, eles não creem, quanto mais o morto que voltar, aí que não vai crer mesmo. Não, quem está embaixo não pode subir, quem está em cima não pode descer. Alabaragaço e tergiafá. Aleluia. Deus está dizendo, a hora é agora. A hora é agora. Você que está assistindo, a hora é agora. O momento é esse. De se prostrar, confessar a Deus. Provérbios 28:13, aqueles que encobrem as transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia! Davi confessou para alcançar a misericórdia de Deus. Deus aceitar novamente. E olhe, aqui está um grande problema. Para Deus aceitar alguém, ele vai testar. Vou colocar você em algumas situações para ver se você transgride de novo. Aí Deus não vai aceitar de mão beijada assim, não. Ele perdoou, mas vai testar. Vai testar. Eu faria a mesma coisa? Você quebrou a minha confiança. Você foi desleal. Você foi infiel. Eu não fiz isso? Davi, fui eu que induzi você? Foi eu vou contra a minha própria lei, é? Hein, Davi? Eita, Jesus, aleluia. Vou lhe testar. Aí de novo, ó. Vai, diabo. Lança a tentação para ele de novo. Porque o diabo só pode trabalhar se Deus autorizar. Aí o diabo vai lá e testa. Aí Davi faz o quê? Vai para lá, Satanás. Já estou lascado aqui. A espada de Jeová não vai sair da minha casa nunca mais. Eu vou cair nisso de novo. Procura na Bíblia Davi matando soldado e ficando com a mulher dele de novo. Nunca. Olha como ele aprendeu a lição. E aí? Ai, Deus, sim, muito bem.
Você agora caminhou um degrau. De novo. Aí Davi, sai para lá, cão. Aí Deus, muito bem. Mais um degrau. Então os testes que Deus colocou, Davi passou em todos. Agora o Senhor diz, venha, se aproxime. Agora eu lhe recebo na minha presença, porque eu lhe provei. Eu lhe testei. E você agora obedeceu. Não era para você ter obedecido. Nada disso ia acontecer na sua vida. Mas você transgrediu. E eu não vou contra a minha lei, Davi. Porque se eu te poupar, os anjos aqui vão dizer o que de mim, Davi? Meu caráter, minha moral. Satanás ele vai zombar da minha cara. E Gálatas 6:7, de Deus ninguém zomba. Até Davi sentiu o caldo engrossar, rapaz. Não brinque não. Deus não alisa com ninguém. Deus não alisa com ninguém. A Bíblia diz que Romanos 8 que Deus não poupou seu próprio filho. Mas tu e eu, que é pecador. Porque minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. As ilhargas, fala daqui, ó, da costela. Da costela para baixo. Diz que está cheia de ardor. Aqui era uma queimação dentro de Davi. Realmente foi uma doença que a Bíblia não diz, mas uma doença muito grave que estava queimando ele. E não há coisa sã na carne dele, ou seja, na pele humana de Davi, com certeza estava com putrefação, estava podre. Ele pegou uma doença terrível, com certeza foi uma doença venérea que ele pegou, né, nesse adultério. E Deus puniu. Aí o povo faz o que quer, não é? Usa a roupa que quer, né? Um desmantelo. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho um rugido pela inquietação do meu coração. Claro, a fraqueza aqui trouxe, ele foi definhando, né? Trouxe magreza. Ele rugia porque estava inquieto. Aqui a vida dele totalmente desconcertada, totalmente ansioso, perturbado. Ele diz, Senhor, diante de ti, logo chama Deus, logo de Senhor. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e meu gemido não te é oculto. E o gemido dele ele não escondeu. O desejo dele foi de receber perdão, de cometer mais esse erro, de não errar mais. E essa ansiedade, essa angústia, essa agonia, esse desespero, todas essas aflições que vieram sobre ele, ele colocou na mão de Deus. E a demora para Deus curar? Brincando, né? Deus é muito santo, né? Ele não é muito santo, né? Ele é santo. Deus não é alguém que a gente dá na cara e depois vai pedir perdão e fica tudo bem. Não. Ofendeu e essa ofensa foi muito grave. Lembra o que Natan revelou, que Deus disse? Tu fizeste, Davi, que os meus inimigos zombassem de mim. Os instrumentos de Satanás. Tirasse sarro e onda mesmo da cara do Deus de Israel. Olha aí o Deus que colocou o rei. Não foi esse Deus que escolheu, é um rei, é um Deus que escolhe um homem adúltero, um homicida. Ficou com a mulher dos outros. Isso é Deus, é. E Deus escolheu Israel para quê? O povo de Israel para evangelizar o mundo. Falar do Deus santo que abateu o Egito. O Deus terrível que abateu os rebeldes de Israel no deserto. O Deus seríssimo. Aí Davi faz que os inimigos fiquem tirando onda com a cara de Deus. É a mesma coisa da igreja. Olha, aquilo é crente. Isso é crente. Olha o que crente faz. E eu quero servir esse Jesus. É crente e esse Jesus deixa assim, assim, assim. É. Aí o que é que Deus diz? Tu fizesse que os meus inimigos zombassem de mim. Nem vou deixar, nem tu, nem os teus inimigos, nem os meus zombarem. Tiago 4,4. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, os que são envolvidos no sistema de Satanás, tá nem aí para o Senhor. Aí Deus diz, tu fizesse que eles zombassem de mim, Davi. Olha para aí. Então, toda essa angústia estava na mão do Senhor. E aqui Deus custando para responder, ó. Ó. É como se Deus dissesse assim, vou pensar nesse teu caso. Ainda vou pensar. Deveria te deixar, ó, te desprezar, porque tu me desprezaste. A lei da semeadura que planta colhe. Tu me desprezou, eu vou te dar um desprezo. Porque o desprezo é o que a gente viu? É nojo, ódio, rebaixar, inferiorizar a dignidade e reputação alheia, se assim for para uma pessoa. Agora, Davi, toma aí
Tu que fica doente. Doença não me pega não, Davi. Hein? É tu que fica atormentado. Eu não. Por quê? Parou agora. Voltou. Voltou aqui. Davi, é tu que fica perturbado. Tu tentasse me desprezar. Tu quisesse o quê? Me perturbar, foi Davi? Perturbar meu juízo? Davi, eu sou longânimo. Davi, eu sou eterno. Davi, eu sou compassivo, Davi. Para me perturbar tem que demorar muito, viu? Eu sou muito paciente. Agora tu aguenta? Toma aí. Se perturba. Se perturba. Fica aí perturbado. Micróbio, bactéria, não pega em mim não, Davi. Mas no teu corpo vou te mostrar que vai pegar. Tome, Davi. Tá, hein? Eu não sou ansioso não, Davi. Vou te mostrar o que é ser ansioso. E aí, ó, aqui depende de Deus, ó. Ó, tu imagina Deus olhar o sofrimento e ele não responder? Deus olhar para o teu e o meu sofrimento, ele aí, ó. Ele vai aprender a lição, ele se calar. Até Davi entender que nunca, jamais se deve desprezar a Deus e os seus mandamentos. Isso custou, ó. Você está brincando com o pecado. O pecado é muito sério. Pecar é muito sério. Custou a Deus, ó. Porque tanta gente está no sofrimento, sofrendo na penúria mesmo, na lamúria. Porque peca, não se arrepende. E quando se arrepende, há um tempo. Ó. Cabe Deus refazer, remodelar, restaurar. Depende dele, porque a ofensa foi contra ele. Aí Deus vai ver se seu arrependimento foi sincero. Dele sabe. Ele vai querer que você ponha para fora. Por que a gente dobra o joelho e se humilha diante do Senhor? Deus estava querendo que Davi expressasse que a presença de Deus era melhor do que a de Batseba. Que a presença de Deus valesse mais do que qualquer mulher. Que a presença de Deus valesse mais do que a própria vida de Davi. Ele tem que amar o Senhor acima de tudo. Então Deus estava vendo se Davi ia amá-lo. Olha. Porque ele desprezou? Olha. Jesus disse, vocês me honram com os lábios, meu coração está longe de mim. Aí Deus diz, eu quero ver, Davi, se o teu coração vai estar longe de mim. Me busca, vai. Eu dependo de tu, tu depende de mim. Bora, Davi. Eita, aí Davi não aguentava não. A verdade é tanta que esse Salmo 38, ele fez o quê? Ele registrou. Para que as palavras, na sua penúria, ele tivesse registrado, ele apresentasse, Senhor, está decorado. Não tem mais palavra não, só tem essa. Aleluia. Está aqui para o nosso ensinamento. Vamos correr para o final. Meu Deus, vou passar 2 horas aqui. Ó. Meu coração dá voltas. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até esta me deixou. Está na escuridão. Não tem nem mais força de enxergar. Não tem mais força pelo abatimento. Meus inimigos e meus companheiros afastam-se da minha chaga. Meus amigos e meus companheiros e meus parentes se põem à distância. Quem estava perto dele? Ninguém. O pecado traz consequências desastrosas e traz solidão. Cadê os amigos, os companheiros de Davi? Cadê os parentes? Todos abandonaram Davi. Olha para isso. Também os que buscam a minha vida me armam laços. E os que procuram meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Os inimigos de Davi aproveitou essa falta dele e agora quer destruir ele de todo jeito. O pecado traz brechas para que os inimigos que o diabo envia venham nos destruir. Olha como isso é sério. Mas eu, como surdo, não ouvia e como mudo não abria a boca. Por quê? Porque surdo, ele não deu atenção para esse desprezo dos adversários. E como mudo, ele não abriu, porque ele já está na transgressão. E se ele ofendesse, pioraria o crime contra ele. Só Deus poderia reverter, pois era a mão do Senhor cobrando. E, obviamente, esses inimigos de Davi é inimigo de Deus, pois não é companheiro. E os amigos de Davi que se afastaram também Deus ia cobrar, pois Deus perdoou Davi.
E se Davi vai ofender, ele não está dependendo de Deus. Ele vai tomar ali partido e vai enfrentar com sentimento de ódio, com repulsa, como tem a nota aqui na Bíblia, e Davi ia piorar a situação. Então, tá no pecado, tá ferrado, fica calado. Já estou aqui lascado mesmo. Vou falar o quê? Deus me defenda, Senhor. E o povo aí anda além, ó. Senhor, me defende. E agora? Olha o efeito do pecado. Deus se afasta. O diabo aproveita que o Espírito de Deus se afastou. Está liberado. Os parentes se afastam. Os amigos se afastam. Os inimigos vêm atacar. Tem ninguém para proteger. E ele conhece quem é o Deus Todo-Poderoso. Não vai recorrer às amizades, nem à parentela. Vai clamar por misericórdia. Aí, ó, compete a Deus ter misericórdia, porque Deus conhece o futuro. Deus saberia se aquele arrependimento e a busca a Deus era sincera ou era só momentânea, com medo de morrer, com medo dos adversários. Ele me calo, sou surdo e mudo, e entrego para o Senhor reverter essa situação. Entrega a Deus. E aqui é profético, Deus reverteu a situação para Davi, Deus vai reverter essa situação. Tome posse por Cristo Jesus. Aleluia. Assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Olha aí, ó. É melhor ficar mudinho do que eu falar e me ferrar mais ainda do que eu já estou. Deixa a boca, senão as coisas vão ficar piores. Deus está falando conosco, viu? Deixa Deus resolver esse negócio. Deixe Deus responder por você. Por ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Aí, amigo, parente, ninguém me escuta. E meus inimigos querem me comer vivo. Mas eu espero em ti, Senhor. Tu vai me ouvir. Porque Davi já tinha experiências com Deus. Porque eu dizia, ouve-me, para que não se alegrem de mim quando resvala meu pé. Eles se engrandecem contra mim. Me escuta, Senhor. Meus adversários estão se gabando de mim. Me escuta, Senhor. Porque eu estou prestes a coxear. Minha dor está constantemente perante mim. Meu Deus do céu, Jesus. Eita, não consigo. Ele está dizendo aqui, não consigo dar um passo sequer na justiça, a menos que tu me fortaleças. E coxear, você sabe, coxear está em dois pensamentos, mancando. Estou prestes a coxear. Então me ajude, está firme. Eita, Jesus. Porque eu confessarei minha iniquidade. Eu me afligirei por causa do meu pecado. Mas meus inimigos estão vivos e são fortes. E os que sem causa me odeiam se engrandecem. É como? Eles, Senhor, não te temem, não te respeitam, não te obedecem, não te adoram. Eu te respeito, te adoro, te obedeço, transgredi, mas eles estão mais fortes do que eu. Obviamente que eles ali poderiam já também estar condenados diante de Deus, não é? E Davi procurou a misericórdia, o perdão e a salvação divina. Então a gente aprende pessoas que estão assim, ó, não teme a Deus, não acontece nada, e você que é crente, o pau canta em cima de você. Por quê? Porque você conheceu o Senhor. E eles, provavelmente, por pecado consciente, Deus já condenou eles. E não há perdão. Hein? Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Por eu fazer o bem, recebo retaliação. Porque o capeta aí usa os seus filhos contra a minha vida. Não me desampares, Senhor. Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Porque Davi chama Deus de meu Deus e meu Senhor, porque ele está dizendo a Deus que ele não vai para Baal, Astarote, Azerá, Camus, Moloque. Não vai. Hoje, Senhor, no nome de Jesus, não vou para a mesa branca, mesa preta, não vou para o centro de Macumba, não vou para a igreja católica. Senhor, não vou procurar Buda, Allan Kardec, Maomé, os deuses dos hindus. Senhor, não procuro nenhum guru. Senhor, no nome de Jesus. Tu és o meu Deus, o meu Senhor e meu Salvador. Apressa-te em meu auxílio, pois ele não estava aguentando mais de tanto sofrimento. Fechando o Salmo 20, o Salmo 38.
O pecado traz consequências amargas. Não brinque com o pecado. Não torne o pecado como um brinquedo de estimação. Não guarde rancor de ninguém. Perdoe, porque Cristo nos perdoou. Deus nos perdoou, Deus Pai, enviando o seu Deus Filho na cruz. Não guarde amargura de ninguém. Não seja injusto. Não cobice mulher casada de ninguém. Não cobice homem, marido casado. Não cobice. Não roube. Não furte. Não use drogas ilícitas. Não use bebidas alcoólicas. Não seja idólatra. Não seja avarento. Não seja glutão. Não seja prostituto, prostituta adúltero. Não seja homossexual, não seja lésbica, porque tudo isso condena a alma do ser humano. Tudo isso Satanás está amarrando a alma do ser humano. Não seja avarento, não seja soberbo, não seja ciumento. Não guarde ira, ódio sobre alguém no seu coração. Provérbios 4, 23. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia. Não seja tolo. Não desobedeça seus pais, suas mães. Porque isso eu estou citando as obras da carne. Porque a Bíblia diz, não seja tímido. Não seja mentiroso, porque os amantes da mentira vão para o inferno. O sangue de Jesus foi derramado por nós para tirar a gente da ira vindoura do Deus irado contra o pecado. Salmo 7,11, Davi diz que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todo dia. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada e já tem preparado armas mortais e porá em ação suas setas inflamadas. Deus vai nos políticos, nos presidentes, nas autoridades governamentais. Deus vai em toda baixaria e Ele dá um basta. E Deus em 2024 vai dar um basta em muita gente. Muita gente. Não seja feiticeiro. Não caia na idolatria. Aleluia. Creia em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Creia na palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Ore, peça a Deus misericórdia. Examine-se você mesmo. Veja qual o ponto que você está falhando. Examinando as Escrituras Sagradas. O Novo Testamento. As obras da carne. Qual o que você está praticando ali. Se arrependa. Exclua esse comportamento mundano, diabólico e pervertido que cai nas garras do diabo. Ai, irmão, eu não tenho força. A nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai dar força. Ele me dá força para resistir à tentação. 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus que não provará além das suas forças. Antes, com a tentação, dará um escape para poder suportar. Recebe escape de Deus em nome de Jesus para suportar as tentações, as provocações do diabo. Não fume cigarro, não roube, não minta, não adultere nada. Ande na retidão, ande naquilo que é justo, naquilo que é moral. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4:8, tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for honesto, se alguma virtude nisso pensai. Aleluia. Filipenses 4:8, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Procure ter a vida irrepreensível, agilizar, tem conta para pagar, tem dinheiro, paga, não tem dinheiro, ora, que o Senhor proverá o dinheiro e tu se livra das dívidas. Porque Romanos 13, 7 e 8 diz que a quem tributa paga é tributo, a quem imposto é imposto, a quem honra dá honra. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. E olha que não deve nem dever. Não deve nem dever o amor, tem que pagar ali o amor, amar, um coração puro. Porque Davi, ele sentiu na pele perder 4 filhos, doenças sobre o seu corpo, parentes se afastaram, amigos se afastaram, os inimigos queriam matá-lo. E ainda pior do que isso, ele sentiu a ausência de Deus. O pecado traz tragédias. Milhões, bilhões, trilhões de seres humanos, desde o primeiro ímpio que entrou lá, estão até hoje clamando, se lamentando, mas não tem mais volta.
A hora agora é essa. Louvado seja Deus. O momento é esse de reconhecer Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. É hora de entender que Ele morreu na cruz, derramou seu sangue por mim e por você. E pedir graça e misericórdia. E o Espírito Santo de Deus virá sobre você. Porque Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está convencendo do pecado. Ele convenceu Davi. Você transgrediu, Davi, a minha lei, a minha ordem. Você me rebaixou, você me desprezou, você teve nojo, você me teve ódio. Ódio de mim. Mas quando Davi entendeu que o Espírito Santo convenceu ele, repreendeu ele, Davi caiu aos pés do Senhor. Se o pecador não fizer isso, fica difícil Deus perdoá-lo. Fica difícil a regeneração. Fica difícil Deus aceitar. No céu, jamais Deus vai aceitar seres humanos pecadores que continuam ofendendo. O teste é aqui, amor. O teste é aqui. Deus quer ver hoje, agora, aqui na terra. Se submete a Ele, se louva a Ele, se adora, se prostra, se trabalha para Ele, se louva a Cristo, se crê em Jesus, porque no céu vai estar assim, ó. Oh, glória a Deus. Porque aqui na terra é só um ensaio. É só um ensaio. E os testes estão aqui, ó. A gente erra, tropeça, se levanta, sai, não cai mais nisso. Foi coisa de Satanás, já está condenado. Sai fora. Pula, nega, torne o pecado como algo podre, imundo, nojento, repugnante, infame, porque isso vem do maligno, é o caráter dele. E você vem para a presença do Senhor. Davi alcançou o perdão, mas a espada ficou. As consequências foram desastrosas, amargas para esse homem. E aqui fica essa lição do Salmo, fica esta lição do Salmo 38. Vem o pecado, o arrependimento do pecador, ele buscando ali a misericórdia, o perdão e a salvação de Deus. E ele alcançou, mas custou, viu? Custou. E hoje, por Cristo Jesus, não é diferente, não. Deus deixa e vai testando. E quando ele vê que você realmente se arrependeu e não quer mais, Deus agora aceita na presença dele de novo. De novo. E o bom é quando se arrepende. E quando não se arrepende? Que Deus abençoe a todos, compartilhe essa mensagem, que seja de grande edificação, um grande alerta para todos nós. Amém? Ore comigo. Pai, que presença gloriosa é a tua, que seriedade é o teu Espírito. Tem misericórdia das nossas almas, Pai. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos aceitar na tua presença, através do sangue imaculado do teu Santo Filho Jesus. Obrigado por essa lição, que através de Davi aprendemos coisas tremendas. Pai, salva almas para o teu povo, para o teu reino. Traz muitos para Cristo. Edifica a fé dos teus filhos e filhas. Que a tua palavra vai, não volte vazia e faça aquilo que te apraz, que te agrada. E prospere naquilo que foi enviado. Peço. Continua conosco. E se o Senhor não voltar, vamos compartilhar no próximo salmo em nome de Jesus. Amém e amém. E você que ainda não é convertido, dobre o seu joelho. Venha para Jesus. Aceite Ele como seu único Senhor e Salvador. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor e não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Voltaremos na próxima live no Salmo 39. Veja que é uma bênção. Então, receba essa edificação aí. Estou muito rouco, mas deu para compartilhar. Deus abençoe a todos que entraram no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, e não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz do Senhor, crente. Até a próxima, em nome de Jesus. Ô glória!